Donald Trump vai para a ofensiva de novo contra o judiciário brasileiro e impõe a lei Magnitsky também à esposa do Alexandre de Moraes, hein? Notícia quente que acabou de sair agora, e não só a esposa do Alexandre de Moraes, ao Instituto do Alexandre de Moraes. É o governo Trump, né, os Estados Unidos, partindo para a ofensiva de novo. Eles prometeram que dependendo, né, do julgamento do Bolsonaro, eles iam fazer, mas eles iam impor mais lei Magnitsky para outras pessoas. Não deve acabar por aí. E a gente passando a notícia aqui, porque a gente sabe, né, que essa imprensa tradicional vai sempre tentar fazer malabarismos para informar as pessoas. Então, só informação, não tem opinião. Lei Magnitsky imposta pelo Donald Trump para a esposa do Alexandre de Moraes e também para o instituto dele. Atenção para a informação que acaba de chegar aqui à nossa redação sobre a lei Magnitsky. Mais um nome incluído na lei Magnitsky dos Estados Unidos. Estados Unidos anunciam sanções contra a esposa de Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que já tem o nome incluído nesta lei, com inúmeras sanções, limitações, seja para entrar nos Estados Unidos, seja para utilizar alguns outros produtos que tenham alguma conexão com os Estados Unidos. Nós temos, portanto, nesta manhã de segunda-feira, 22 de setembro de 2025, a notícia, acabaram de subir no sistema, nós acabamos de ver e já compartilhamos com vocês. A esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal também está com o nome agora nesse rol de proibições que são colocadas pela lei Magnitsky. Nós temos, inclusive, o documento que a gente vai em instantes colocar para vocês. Essas medidas foram anunciadas pelo Departamento do Tesouro. Eu vou lendo aqui para vocês parte deste documento. Eles dizem o seguinte: atualização da lista de nacionais especialmente designados. É assim que eles falam, basicamente, que são as designações envolvendo a Magnitsky. Eles citam o nome da esposa de Alexandre de Moraes, a data de nascimento, o local onde nascera, gênero feminino, documento, passaporte e tudo mais. E pronto, você está vendo a página desta decisão, tá? Essa página que você está vendo é o site oficial em que é colocado esse nome, tá bom? A gente pode subir... Opa, peraí que tá no ar essa imagem pra gente, só um instante. Designações da Magnitsky. E ali está dizendo, essa imagem está borrada, porque aí os dados ficam ali privados, borrados. Mas na primeira linha, você consegue ver o nome da esposa do ministro Alexandre de Moraes e diz: o seguinte indivíduo foi adicionado à lista, e ali tem algumas siglas, SDN, OFAC, mas basicamente a gente está falando sobre a lei Magnitsky. Nós estamos já em busca de mais informações para compartilhar com vocês, tá bom? Depois do intervalo, a gente vai expor aqui os efeitos disso tudo. Portanto, mais um nome brasileiro colocado na lista de sanções por meio da lei Magnitsky. Isso que acabou de acontecer é tão sério, é tão bombástico, que eu vou tentar nem dar opinião, porque, sinceramente, de certa forma é triste ver o que está acontecendo com o Brasil. A maneira como o Brasil agora é visto como um país violador de direitos humanos e que na Suprema Corte tem um super violador, um supremo violador de direitos humanos. Se você não está sabendo, vai saber agora. Olha isso daqui. O governo Trump impõe sanções financeiras à mulher de Moraes. Essas sanções financeiras na qual ele está falando é a Magnitsky. O governo Trump anuncia sanção contra a esposa de Moraes com lei Magnitsky usada pelos Estados Unidos para punir estrangeiros que violam direitos humanos. Eu acho que aqui a Globo esqueceu de colocar, né? Econômicas a indivíduos acusados pela Casa Branca de violações graves contra direitos humanos e é apelidado de pena de morte financeira. Essa pena, como vocês sabem, essa punição, essa sanção, foi primeiramente aplicada ao Alexandre de Moraes. Bom, constatou-se que o Alexandre de Moraes, a fonte de renda dele não é necessariamente o salário como ministro do STF, mas os proventos, né, a renda do escritório de advocacia no qual ele é dono junto com a esposa dele, esqueci o nome dela, Viviane. Viviane.
E aí, a interpretação do governo americano é que o Alexandre de Moraes estava usando esse escritório de advocatício e a mulher dele para continuar com acesso às contas, ao sistema financeiro, o que é uma sanção. Então, se ele está sancionado, ele não poderia ter isso. Resultado foi esse aqui, ó. O governo Donald Trump inclui a mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, na lista dos sancionados junto com o marido. A punição foi estendida a ela depois de bolsonaristas apontarem que Viviane seria importante braço financeiro da família. Olha, isso aqui não é verdade, porque a sanção jamais acontece sem provas documentais. Até porque se a pessoa depois for recorrer para se defender, o governo, né, o Departamento de Estado tem que apresentar provas documentais, né, de que realmente, olha, ele estava burlando a sanção através dessa forma e por isso a sanção foi estendida. A inclusão foi feita durante a viagem do presidente Lula, que é a pior parte. O Lula está nos Estados Unidos agora, ele está em Nova York para participar da ONU. E a tendência é que Lula responda ao Trump durante o discurso no debate da Assembleia. Nessa terça-feira, o Brasil é o primeiro a falar segundo. Então vai ter um quebra-pau ali. O que você acha, hein? Lula vai falar em primeiro lugar, depois vai falar o Donald Trump. Aí tá, ela é sócia no escritório de advocacia e uma das donas, juntos com os filhos, do Lex Institutos de Estudos Jurídicos, uma entidade da família fundada por Moraes no ano de 2000, mas depois repassada ao controle da família. O instituto é proprietário de 11 imóveis, sendo um deles a residência de Moraes em São Paulo. Em agosto, o deputado Eduardo Bolsonaro disse à Folha que havia passado a percepção ao governo Trump de que sancionar Moraes sem incluir Viviane seria contraproducente. Ele a descreveu, na época, como o braço financeiro do magistrado do STF. A motivação seria que parte do rendimento do casal é fruto da atuação dela como deputada. Isso pode ocorrer como... Bom, resumindo, mas parece que não é só isso. Eu fui ver aqui, porque normalmente quem tem informações de dentro do que está acontecendo é o Paulo Figueiredo. Então eu fui no perfil do Paulo Figueiredo, vou aumentar aqui, eu fui no perfil dele para dar uma olhada em um detalhe, que é esse aqui, aí vamos lá. E ele colocou isso aqui, ó. A postagem que ele colocou por último, mas não está aparecendo por quê, porcaria? Está aqui, ó. Missão dada é missão cumprida. Viviane e Lex devidamente sancionados. E o dia ainda não acabou. Shana Tovar, não sei o que significa isso. O Lex, que é o Instituto de Estudos Jurídicos do Alexandre de Moraes, no qual o Alexandre de Moraes aparentemente colocou todo o patrimônio dele, também foi sancionada. Aqui, ó. Exclusivo, escritório de advocacia Barsi de Moraes, acabou de sair essa aqui, ó. Também foi sancionado pela Magnitsky. Rapaz do céu. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui acabou de sair, gente. Uma coisa que a imprensa não percebeu ainda, o escritório Barsi de Moraes Advogados também foi sancionado hoje. Mesmo sem aparecer nominalmente na lista, isso acontece porque Viviane Barsi de Moraes foi sancionada sob a Global Magnitsky. Detém mais de 50% do escritório. Pela chamada 50% Rule do OFAC, qualquer entidade em que sancionados tenham participação agregada de 50% ou mais é automaticamente bloqueada. O Tesouro dos Estados Unidos explica claramente: qualquer entidade possuída ou agregada direto e indiretamente em 50% ou mais, por uma ou mais pessoas bloqueadas, é considerada por si só uma pessoa bloqueada. Os bens e interesses em bens de tal entidade são bloqueados independentemente da quantidade estar ou não na lista da OFAC. Como Viviane detém mais de 50% do escritório, não foi necessário sancioná-lo nominalmente. Pelo mesmo motivo, foi necessário sancionar explicitamente o Instituto. Lex, onde Viviane detém apenas 25% e outros 75% pertencem aos 3 filhos de Alexandre de Moraes, cujos nomes também estão sendo avaliados pelas autoridades americanas para verificar a necessidade de sanção. Puta que pariu. Eu vou até parar o vídeo aqui agora. Cara, essa bomba apareceu, foi postada enquanto eu estou gravando o vídeo. Então, peraí, é o Moraes, é a Viviane, é o Instituto Lex e o escritório de advocacia do Moraes. Tá tudo sancionado. Minha Nossa Senhora. Será que é esse o futuro dos outros ministros da Suprema Corte, caso eles continuem avançando nessa sanha totalitária de perseguição da direita, de condenação de pessoas inocentes, de julgamentos ilegais e de inquéritos ilegais? Só o futuro nos dirá.